Nutri, neste vídeo aqui eu vou te ensinar 4 formas de organizar os resultados do seu trabalho científico. Vamos lá. Primeira forma. Você pode organizar os seus resultados em ordem cronológica. Essa é considerada a abordagem mais simples e você pode utilizar os subtítulos dos seus métodos. Quando você organizou a sua seção de materiais e métodos, você deve ter colocado assim: caracterização geral da amostra, você colocou uma parte falando assim, as variáveis do estudo, instrumentos de medida, e colocou lá como é que foi feito peso e altura, se for o caso, como você coletou os dados de consumo alimentar e assim por diante. Você pode organizar os seus resultados seguindo essa mesma ordem. Então, conforme você for fazendo as coisas no seu estudo, você pode seguir essa mesma ordem para apresentar os seus resultados. Então, vou dar outro exemplo. A primeira etapa do seu trabalho foi avaliar consumo alimentar. Então, você vai apresentar primeiro nos seus resultados os resultados da avaliação do consumo alimentar. Depois, a segunda etapa era fazer uma avaliação bioquímica. Então, apresentou os resultados de avaliação do consumo alimentar, então você vai apresentar os resultados da avaliação bioquímica e assim por diante. Então, é simples, basta você seguir a mesma ordem dos métodos, tá? A mesma ordem da seção de materiais e métodos, ok? A segunda forma de organização é do geral para o específico. Eu confesso que gosto bastante desta ordem. Então, você começa ali os resultados apresentando a caracterização geral da amostra. Então, você vai mostrar aqueles dados, né? Qual que é a porcentagem de indivíduos do sexo masculino, do sexo feminino. Então, você vai mostrar a distribuição por sexo e idade, vai mostrar quantas pessoas de fato entraram por estudo e assim por diante. Então, essas informações serão fornecidas primeiro. Depois você vai trazer os resultados dos dados, né? Os resultados de cada uma das análises que você fez. Então, você vai começar do geralzão para o mais específico. Uma outra forma de organizar os seus resultados é do mais para o menos importante. Então, você já vai começar ali trazendo o resultado principal, da principal análise que você teve que fazer no seu trabalho, e aí depois você vai trazer aqueles resultados mais gerais. Eu, particularmente, não uso muito essa forma. Aliás, eu acho que eu nunca usei desse jeito. Acho que a forma que eu mais utilizo é a ordem cronológica e a ordem do geral para o específico. Mas isso depende muito, tá? Então, assim, depende do seu objetivo, você vai precisar conversar isso com o seu orientador, tá? Mas é uma outra forma interessante também de apresentar os seus resultados. Então, esse é o formato utilizado caso a ordem de apresentação dos resultados não seja algo crítico para compreender, né, o seu trabalho e permite que o autor destaque a importância, né, dos achados. Então, você quer destacar aqueles achados mais importantes, então você quer dar ênfase para isso, então você pode começar apresentando os resultados mais importantes primeiro, e aí depois você apresenta os resultados menos importantes. E a última forma que você pode utilizar para organizar os seus resultados é por agrupamento. Ou seja, você pode agrupar os seus resultados por tópicos, por grupos de estudo, por tema. Então, eu vou agrupar os resultados aqui e vou falar aqui sobre todos os resultados relacionados à parte de consumo alimentar. Agora eu vou falar sobre todos os resultados relacionados com a avaliação antropométrica, todos os resultados relacionados aqui com a avaliação do consumo alimentar e assim por diante, tá? Então, você pode se basear em grupos de estudo, em tópico. Então, assim, por tópico a gente usa muito quando vai apresentar dados de estudos qualitativos, por exemplo. Então, você divide a apresentação dos resultados por temas ali. Então, você pode apresentar também por meio dos parâmetros medidos. Então, essas são 4 formas interessantes de apresentar os resultados do seu trabalho científico. A forma que você vai utilizar para apresentar depende muito da sua preferência, né? Depende se você quer trazer, dar mais ênfase para alguns resultados ou não. Enfim, escolha uma dessas formas e escreva o seu trabalho científico. Eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Te vejo no próximo vídeo.